Vamos lá, pessoal, bom dia. Eu fiz o vídeo que vocês assistiram semana passada, mas eu estou fazendo um colado no outro, porque depois eu fico pensando se as pessoas conseguiram entender o máximo que der sobre o Heading Space. Eu não vou pegar aqui tudo de novo, vou até pegar, deixa eu pegar uma munição qualquer, aqui um estojo qualquer. Lembrando, né, o Heading Space é do meio do ombro até o fim do estojo, tá? Outro método que dá para usar na máquina, eu não sou o maior fã, tá? Eu falei de botar um calcinho em cima do shell holder. Existem fabricantes que fazem shell holders de diferentes alturas, justamente para você, quando você topar o shell holder no die, ele vai dar uma medida diferente. Então tem de 2 décimos, 4 décimos, 6 décimos, 8, 10, 12. Então você até compra um avulso se vender, ou você compra usado, ou você compra o kitzinho inteiro, não é barato. E você usa sem a fita, ou sem a cartolina, ou sem a chapinha de metal em cima. Eu só estou ensinando uma maneira que seja mais fácil para todo mundo, tá? Outro método que tem, que se usa muito, mas depende muito da máquina e depende muito do die. É por isso que eu acabei não falando nesse vídeo que eu fiz minutos atrás, mas vocês estão vendo esse só uma semana depois. Você pode fazer na própria máquina. Eu vou tentar baixar aqui um pouquinho, ou botar mais perto aqui, para tentar... Vai balançar um pouquinho aí, tá? Mas é só para mim conseguir me ajeitar aqui, para tentar botar de uma distância que seja razoável de mostrar isso. Vamos ver. Bom, vamos lá. Eu não vou aparecer muito, mas vai ser acho que é o melhor jeito. Essa é aquela prensa Pacífico, eu até mostrei nos vídeos aí para trás de prensas antigas. Essa é super antiga, desmontei ela, o esfuletador, tudo. Por que eu peguei ela? Porque como ela tem essa inclinação e ela é uma C, é mais fácil de fazer a parte didática de explicar como funciona, em vez de pegar uma prensa toda enfeitada e a visualização não conseguir ficar boa. Aqui eu tenho um shell holder, tem um die do 3006, da Pacific, também super antigo. Eu tirei o desespoletador, tá? Tirei fora. Na verdade, eu não falei no último vídeo, porque às vezes eu acho que as pessoas já sabem como é. Deixa eu virar um pouquinho aqui pra cá, ver se me aparece um pouco. Eu não falei no último vídeo, mas você tem que deixar, para você pegar o seu heading space de uma maneira mais precisa, você tem que desmontar o seu ferrolho, igual o da minha arma estava desmontado, o do vídeo passado. Você tira o percussor, desmonta o seu ferrolho para ele ficar livre, tá? Então dá um certo trabalho. Quem não sabe desmontar, estuda, cada arma é de um jeito, então estuda como é que você vai desmontar isso para você não perder molinha, perder tudo que tem lá dentro e depois você se atrapalhar, tá? Então de repente você tenta fazer montado, se não souber fazer, para depois ir subir num estágio de cada vez, tá? Vamos lá. Aqui a máquina, o shell holder tá topando no die. Dá pra ver aqui, né? Ele encosta no die. É o fim do curso, encosta no die. Essa prensa é boa para fazer esse método porque ela é uma prensa muito justa. As prensas modernas, a Turret tem um pouquinho de folga em cima, pode ser mínima, mas a gente está falando de tiro de precisão, então não é para ter folga nenhuma. Eu vou usar como exemplo essa lâmina, esse conjunto de lâminas de caliber, só para vocês... Só para exemplificar, tá? Essa daqui, deixa eu pegar um pouquinho mais grossa para ficar melhor visualização. Pronto, 1 milésimo. Aqui a gente vai pegar essa lâmina, vou subir tudo, vou deixar topar. Evidentemente, a lâmina não vai entrar, porque tá encostado, então ela não entra. E aí vamos supor, o meu estojo tá ficando pequeno, desse jeito aqui, topando. Então esse calibre e a altura do die vai fazer o papel da fita que eu falei. Por isso que a fita e a arruela é mais fácil. Olha só, a gente baixa e sobe um pouquinho o die. Bem pouquinho. E vem de novo. Aí vem com o calibre, vê se entra. Ainda não entra. Vem, sobe mais um pouquinho o die. Ó, agora já entrou muito, ó. Vamos encostar na lâmina, aqui agarrou, ó. Aqui, ó, tá passando, ó. Aqui minha mão tá no caminho, ó. Agora o calibre entra aqui dentro, ó, no fim do curso da máquina. A máquina tá toda para baixo. Só que ela é uma máquina firme. Algumas máquinas modernas hoje ela tem um balanço aqui na alavanca. Às vezes você vê que a torre sobe até o eixo sobe até um limite máximo e depois dá uma descidinha. Então não dá certo fazendo esse tipo de máquina, porque ela vai empurrar até o fim e depois vai baixar. Essa daqui não, ela acaba no fim. Então
eu quero que vocês entendam o que eu tô falando, como se eu tivesse uma arruela aqui no show holder agora, ó, de 1/10. Então eu coloco aqui, ó, o caliber entra aqui. É que eu não quero, eu tenho que botar numa posição que vocês consigam enxergar. E eu também não sei se essa resolução nessa distância vai dar para ver. Mas o caliber entra aqui, a máquina está no fim, quer dizer, eu estou dando um espaço entre o shell holder e o die. Então você consegue fazer um headspace maior. Então é a mesma coisa do papel da cartolina. Vai, eu quero um caliber, bom, ainda está pequeno. Eu quero um caliber maior. Vamos pegar um bem maior então logo para 35 décimos, 3.5, vai. Não vai entrar, evidentemente, tá com 1/10. Vamos abrir para 3.5. Então eu venho aqui no shell holder, ó, já abri, ele já entrou, ó. Dou uma encostadinha, tá muito. Tá muito. É milimétrica a coisa, ó. Ó, ó, aqui, ó, agora já entra, ó. O caliber entra dentro do negócio, entre o shell holder e o die. Então toda alavancada que eu der, de novo, ó, como se eu estivesse fazendo o ciclo um estojo de cada vez. Eu vou pegar o meu caliber aqui, ó, 3.5, ele vai entrar, ó. Ele passa para o outro lado, ó. Então o shell holder não vai topar no die. E isso vai deixar teu headspace maior. Então tem várias maneiras de conseguir fazer. A questão é confiar no die que seja bem travado. O dali tem aquele o-ring de borracha. Deixa eu subir de novo para virar para minha câmera, porque senão fica muito ruim isso aqui. O Lee tem aquele o-ring em cima que na base dessa porca aqui do die, que acaba atrapalhando para esse tipo de serviço. Esse daqui é uma trava maciça, ó, não tem o-ring, não tem nada. Então você aperta bem, trava ela aqui, por isso que existe isso aqui, ó. Você trava na altura que você quer e esse jogo de die, esse sizer vai ficar exatamente para aquele calibre daquela arma, daquele Remington tal. Porque em outro 308 que você tenha, ele vai manter o headspace que você ajustou para o Remington e talvez para essa outra arma não fique tão bom. Então você aperta o parafuso, você já regulou na altura que estava aqui, você não precisa mexer mais em nada, porque a altura você regula aqui. Então esse intervalo entre o shell holder e o die, você regula aqui, por isso que tem a trava. Entende? Não é, por que tem isso aqui? É para não rodar? É para quê? O dali não tem, já é mais difícil. Esses daqui, você consegue, é para isso que tem, você trava e você ajusta a altura do seu headspace com uma prensa que seja bem fixa, que não tenha folga na alavanca, nem nada. Numa turret dá certo? Até dá, mas não é a melhor maneira, não é uma prensa, digamos, para uma precisão melhor. Então você usa uma C muito robusta, ou usa uma O e fim de papo, tá? Então, e também existe prensa específicas para quem faz bench rest, então quer dizer, é uma coisa, um detalhe de cada vez. Então existe aquela maneira que eu falei no vídeo passado, que você vai medindo com o paquímetro, vai ajustando para aquele teu tipo de arma, e aí você ajusta o shell holder na altura, que é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Só que em vez de eu subir o die, a regulagem do die, eu estou abaixando a da alavanca. Então vamos supor, eu estou topando aqui, vamos tentar exemplificar aqui de maneira de novo. Eu vou baixar tudo, e aí o shell holder vai topar no die, como todo mundo está acostumado e aprendeu a fazer. Então encosta aqui no die. Meu headspace está ficando pequeno, eu preciso que ele cresça um pouco. Então o que eu faço? Eu baixo, coloco um papelão aqui, até uma fita crepe, você pode colar, cortar com estilete, deixar ela certinho aqui, 2, 3, 4 camadas da fita crepe, encosta no die sem fazer muita força para dar uma amassada na fita, e aí você põe um estojo e mede. Aí você vai ver que seu headspace aumentou. Então o estojo cresceu. Cresceu não, você deixou de encolher ele na máquina, porque você está dando uma folga maior entre o shell holder e o die. E aí você consegue ir ajustando ele de uma maneira simples, com o que você tem aí na sua casa. Então você pega a sua prensa, pega um die que seja bem fixo, o shell holder, aí você tem duas maneiras. Ou você faz com a fita, em cima do shell holder, que acho que é a maneira mais fácil que eu ensino aqui para um monte de gente, fita, papelão, cartolina, o que for. Ou você ajusta na altura do die, que é como ele foi feito quando o die tem essa porca com a trava, que fica mais fácil de você regular uma vez só. Porque senão você vai desmontar da máquina, já deu uma rodadinha no conjunto, o die rodou dentro da trava, já saiu da regulagem.
Então você tem que travar ele com a Allen aqui, fica travada a trava no die, aí você solta pela trava, tá sempre naquela posição. Aí você põe sempre naquela prensa, vai dar sempre aquele headspace. Agora, se você tem um die dali, ou um die que não tem trava, um die que não tem, pode até ser sextavado ou redondo assim, mas não tem o parafuso que trave o conjunto, fica mais difícil, você vai ter que ficar regulando toda hora, tá? Então é uma maneira simples, com que todo mundo já tem, de variar o seu headspace, tá? Então lembrando, eu coloquei na descrição do vídeo, no vídeo passado, do headspace, eu vou nomear isso aqui como vídeo 2, eu coloquei lá na descrição que a arma, o ferrolho está desmontado, tem que estar desmontado para melhor ajuste. Então, quer dizer, por isso que eu também não peguei a arma aqui, era só para mostrar uma outra maneira simples, que eu falei do papelão, mas as pessoas falam, pô, mas como é que eu vou fazer esse papelão? Como é que eu faço isso? Então, exemplificando e mostrando aqui, fica mais fácil. A pessoa bota o papelão em cima do shell holder, corta uma meia-lua com a tesoura direitinho, ou corta até uma arruela, bate com punção, fura o meio direitinho, e aí você, toda vez que você for colocar, você joga a arruela de papelão por cima e faz. Ou você tem, mas aí é bom ter um calibre de lâmina, ou a trava aqui no die, que você trava uma vez, mede com o paquímetro a distância da base da trava até a ponta, e aí você fala assim, pô, eu quero que o meu backspace cresça 1 décimo, 2 décimos, e aí você solta a trava, roda um pouquinho de nada, trava de novo, põe o paquímetro e mede. Até ele chegar no tamanho que você quer. Então você vai tirando a porca, você vai subindo o die, ele vai crescendo o seu backspace, o seu headspace. Então você... é uma maneira de regular. Então você mede com o seu paquímetro aqui, tem que ser um paquímetro razoável. Trava, porque quando você mede, encosta o paquímetro com a trava solta, a medida varia. Então solta um pouquinho, né? No caso, entra com o die, solta o die da trava um pouco para o headspace crescer, aperta, mede. Ah, ainda não chegou, solta de novo, mais um pouquinho de nada, aperta, mede. Até chegar nos 2 décimos que você queira, ou 1 décimo, sei lá. E aí você trava, põe na máquina e você vai usar a mede, daquele jeito que eu falei no vídeo passado, e confere se você conseguiu crescer esse 1 décimo. Vai crescer. Talvez cresça 1 décimo, 1.2 ou 1.5, mas aí você vai ajustando o máximo que você conseguir dentro da tua limitação de equipamento. Mas você já consegue variar o seu headspace, tá? Então era mais ou menos isso, era só para ajudar a esclarecer a história do papel, a distância, outro método que dá para usar, mas tem que ser, volto a dizer, tem que ser uma prensa bem fixa, que senão, se tiver uma torre que não está bem regulada, as minhas turrets são bem justas, são meio que travadas, assim, você roda livre, mas não tem nada de folga. Aquela porca que tem em cima que é feita para você trocar a turret, você consegue regular bem ali o ajuste de folga. Não é só para trocar a torre. Então você deixa ela bem justinha. Então dá para você usar também. Você sabendo regular toda a sua máquina, você consegue fazer um bom ajuste gastando praticamente nada. O paquímetro você já deve ter. A maioria das ferramentas você tem. Então é só você entender a teoria, como é que funciona, de onde você tem que chegar com o teu headspace. Aí você quer maior... Menor não, porque o teu die já faz o SAMI, já vai encolher muito. Geralmente é maior que aquilo ali, então você tem que colocar menos esse estojo para dentro do sizer. Então você vai calçando ele ou subindo o die. Essa é a outra maneira que eu mostrei hoje, que vocês estão vendo hoje, mas é 10 minutos depois do outro vídeo. Então é mais ou menos as maneiras que você tem para esse ajuste, tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro, acho que aí a gente já encerra com esse assunto do headspace que o pessoal perguntou bastante, tá? Um abraço a todos aí.